Leopardo Negro Lobo Vermelho é a nova fantasia lançada pela editora Intrínseca. O livro foi lançado em 2019 pelo autor Marlon James e acabou de chegar aqui no país. Mas será se vale a pena? Oi gente, eu sou o Gabriel, bem-vindos para mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Leopardo Negro Lobo Vermelho, que é o novo lançamento da editora Intrínseca, que já chegou hypadíssimo aqui no Brasil e promete bastante. Uma fantasia adulta escrita pelo autor Marlon James, que é um autor jamaicano que já possui 4 livros publicados. Aqui no Brasil, apenas 2 foram lançados pela editora Intrínseca, o Leopardo Negro Lobo Vermelho e também o livro Breve Histórias de 7 Assassinos, que foi o responsável por impulsionar a carreira do autor, que ele acabou recebendo o prêmio Man Booker Prize em 2005 por causa desse romance publicado. O autor Marlon James, ele nasceu e cresceu na Jamaica e acabou se formando em literatura. Atualmente ele até dá aula em algumas escolas lá nos Estados Unidos, mas ele acabou deixando o país, deixando a Jamaica logo depois que ele se formou, por conta da homofobia bastante presente ali no país. Sim, Marlon James é um autor LGBT, e também por causa da estagnação de carreira. O autor, ele queria mais, ele não queria somente aquilo que a Jamaica, aquilo que o país dele proporcionava pra ele queria muito mais do que aquilo. Ele publicou seu primeiro romance em 2005, depois do livro ter sido negado mais de 70 vezes, e em 2014 publicou o seu grande romance, o seu grande livro, que impulsionou ali a carreira dele e deu pra ele o grande prêmio, acho que um dos maiores prêmios que ele recebeu até hoje, que foi o Man Booker Prize pela categoria de ficção em 2015. Ele foi o primeiro autor jamaicano a ser escolhido nessa categoria, a ser escolhido para esse prêmio. Para vocês terem noção, em 2019 ele foi indicado pela revista Time como um dos 100 mais influentes do mundo na categoria ali dos pioneiros, que seria aquelas pessoas que fazem transformações por onde que passa, que fazem mudanças no mundo, que fazem aquelas mudanças significativas. Então ele foi um dos 100 mais influentes de 2019, segundo a revista Times. E eles ainda disseram, abre aspas, Marlon James é um autor que precisa ser lido. Em 2019, então, o autor lançou Black Leopard Red Wolf, que chegou aqui no Brasil como Leopardo Negro Lobo Vermelho, uma tradução bem básica ali do título, que é o primeiro livro de uma trilogia que ainda está sendo elaborada pelo autor. O livro é uma high fantasy, né, uma fantasia alta, ou seja, um universo criado pelo próprio autor, que vai ter ali a África como plano de fundo. Então vai ter várias referências a culturas africanas, várias referências a religiões africanas ao longo de toda a narrativa do texto. Aqui nesse livro, então, vamos ter como narrador principal o nosso personagem principal, nosso grande herói, o ser, vamos dizer assim, o ser como somos apresentado, o rastreador. O rastreador, ele possui uma habilidade bastante incomum. Ele consegue localizar qualquer pessoa, independentemente do local que você tá, independente se você tá perto ou se você tá longe, apenas pelo seu olfato. Então ele consegue sentir o cheiro de qualquer pessoa, e também mesmo se você estiver em outra dimensão, em outro mundo, vamos dizer assim, em outro universo, ele também consegue saber onde você tá e consegue ir atrás de você. O livro, ele vai começar pra gente, então, narrando alguns acontecimentos da vida do nosso personagem principal, o rastreador. Algumas aventuras que ele viveu quando saiu da casa do seu pai. Depois ele acaba encontrando um suposto tio que revela pra ele um grande segredo da sua família, que choca muito o nosso personagem, que deixa ele já bastante transtornado com tudo aquilo que ele já passou e tudo aquilo que ele imaginava. Então ele fica com aquilo na cabeça durante o livro inteiro, dessa coisa que esse suposto tio revela pra ele, e também várias outras coisinhas que tem ali nesse começo do livro. O livro começa mesmo, o acontecimento central, lá pra página 200, que nós vamos conhecer um grupo de mercenários que vai atrás do rastreador, porque eles têm uma missão pro rastreador, que é encontrar um menino que desapareceu uns 3 anos atrás do Reino do Norte. Com isso, então, o rastreador, ele sai nessa missão, ele vai atrás desse menino, né, porque é o emprego dele, ele precisa ir atrás desse menino, mas ele vai pensando no caminho inteiro, durante o livro inteiro, quem é esse menino, por que esse menino é tão importante, por que essas pessoas não vão sozinhas atrás desse menino, por que eles não conseguem achar esse menino. Então o rastreador aceita a missão e vai atrás desse menino. Durante então a sua missão, o rastreador, ele vive várias aventuras e ele acaba encontrando, vamos dizer assim, um ser que é o leopardo. O leopardo, ele consegue transformar tanto em homem quanto em leopardo negro. Então ele acaba encontrando esse ser e acaba aí fazendo uma amizade, vamos dizer assim, uma amizade mais íntima com esse leopardo. Os dois então partem então para essa aventura, e dentro dessa aventura, esse foco central que é achar esse menino, eles acabam também vivendo
vivendo várias outras aventuras, acabam vivendo várias outras coisas. O legal é que ao longo da missão, muitas pessoas passam pela vida desses dois, muitas pessoas passam pela vida do rastreador. Algumas pessoas, alguns seres acabam ficando com ele, mas muitos somente passam, deixam uma reflexão, deixam uma ideia. Como por exemplo Nika, que é uma mercenária que ela troca de pele. Sangoma também, que é um curandeiro, que ele protege ali as crianças e acaba deixando ali pro rastreador uma bênção, vamos dizer assim, para ele conseguir todos os seus objetivos, conseguir aí finalmente a sua missão. Também temos Sagolon, que é uma bruxa de mais de 100 anos, que também passa pela vida deles, que também passa aí ao longo do livro. E também temos Zogo, ou Tristogo, que é um gigante que a gente acaba conhecendo aí ao longo da narrativa, que eu gosto muito dele, que também vai viver várias aventuras com o Leopardo e também com o Rastreador. O livro em si, ele tem uma forma diferente de narração, ele é contado por flashbacks e também não segue uma ordem cronológica específica. Ele faz com que o leitor que não tem muito hábito de ler fantasia ou que não tem muito hábito de ler livros escritos por esse tipo de narração, não consiga entender muito bem o que está acontecendo, não consiga entender aquilo que o autor quer chegar. Então o leitor, principalmente eu, no caso, a minha opinião, que não tem o hábito tanto dessa característica, acaba se perdendo ao longo da narrativa. Em alguns momentos está acontecendo uma cena, alguma coisa específica, em outros já mudou totalmente e a gente não consegue reparar, a gente só repara depois de algumas páginas que já mudou, que não é mais aquilo que está acontecendo e a gente não é avisado. Ele para na metade mesmo, tá acontecendo um diálogo, do nada entra um personagem, do nada entra outra cena e a gente fica totalmente perdido com isso. Essas mudanças e ofuscação do enredo principal foi um fator proporcional que o autor cria ao longo da narrativa, e isso é proporcional mesmo, para tentar meio que esconder o enredo maior do livro, que envolve brigas culturais, que envolve brigas entre reinos, entre o reino do norte, entre o reino do sul, brigas ali na própria tribo, e a gente vê isso ao longo da narrativa, a gente consegue enxergar isso ao longo do livro. Então essas mudanças de cronologia, essas mudanças, essa ofuscação desse objetivo principal, que é encontrar o menino, acaba deixando em segundo plano e a gente vive outras coisas para tentar mostrar também o enredo principal, que seria essas brigas, essas guerras que tá acontecendo no fundo da narrativa. Porém, se você for um leitor que não tem tanto hábito de ler livros desse tipo, que não tem o hábito de ler livros densos como esse, você não consegue enxergar isso. Você não consegue notar que o autor tá querendo passar isso. Você só enxerga que o livro tá confuso, que você não tá entendendo nada e que você não sabe o que tá acontecendo, porque eles estão atrás dessa criança, mas do nada muda a história. Por que mudou a história? O que tá acontecendo? Então, se você não lê o livro com aquele cuidado, com aquela pausa, aquele carinho, você não consegue entender o que o autor quer passar. Você não consegue entender o que tá acontecendo. E isso é todo momento ao longo do livro. O autor, ele faz essa troca de narrativa, o autor faz essa troca de cronologia a todo momento, desde o começo do livro até o final. Se fosse em alguns momentos específicos, eu acho que deixaria o livro mais fluido, deixaria que o leitor que tá lendo entendesse mais o que tá acontecendo, mas isso é a todo momento. Inclusive, muitas pessoas que estão lendo esse livro aqui, não somente eu, estão com dificuldade de entender o que é história, estão com dificuldade de entender o que o autor quer passar, porque isso é ao longo do livro inteiro, gente. Tá acontecendo uma coisa, do nada muda os personagens, muda a narrativa. Mesmo tendo personagens que a gente gosta, mesmo tendo coisas ali que a gente gosta da narração, a gente se perde. A gente se perde totalmente durante o livro inteiro. Além desse fato também de mudança de cronologia, acaba atrapalhando também a ambientação do livro. A gente que tá lendo o livro, principalmente eu, quando você tá lendo o livro, você gosta de criar o cenário na sua cabeça. E aqui nesse livro eu não consegui criar um cenário em momento nenhum. Eu não consegui imaginar como que é esse reino na minha cabeça, eu não consegui imaginar tudo que o autor escreve da ambientação, eu não consegui imaginar, porque no mesmo momento tem esse corte de narrativa, tem esse corte de cronologia, tem um corte da narração, e eu não consegui imaginar, gente, eu não consegui imaginar como seria o Leopardo, como seria as coisas que acontecem ali, eu não consegui imaginar, porque tem essa quebra de cronologia a todo momento do livro. Isso deixa o livro muito maçante, isso deixa o livro muito confuso, isso deixa o livro, infelizmente, muito chato. Mas isso que o autor faz é totalmente proporcional. O que ele escreve é um livro realmente alucinógeno, é um livro realmente para você se perder na narrativa, para você não entender muito bem o que tá acontecendo. É uma característica que alguns autores usam, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas gostam muito, mas acaba fazendo que o leitor que não sabe o que tá por vir, acaba que quebra a expectativa do leitor. Você vem pensando em uma fantasia, que vai ser aquela fantasia, que vai ser aquele livro uau, e acaba sendo um livro confuso. Mesmo sendo a intenção do autor, mesmo isso sendo o que o autor queria passar, muitas pessoas acabam não enxergando aquilo e acabam não gostando tanto do livro e até mesmo abandonando a história. Mas mesmo o livro tendo essas características da narração, ele é um livro muito bem escrito, é um puta de um livro
livro. A escrita do autor é uma escrita muito boa, isso não tem como negar. É um livro muito poético, que você sente o que o autor está escrevendo, que você sente que o autor gosta daquilo que ele está fazendo, que ele sabe o que está fazendo. Então a gente sente isso, mesmo a gente não conseguindo entender muitas coisas, a gente vê que é um livro muito bem escrito. O que o Marlon James traz nesse livro, gente, é fenomenal. A escrita dele é a minha primeira experiência que eu tô tendo pro autor, e a escrita dele, a gente sente a paixão dele, a gente sente que aquilo que ele tá fazendo é aquilo que ele realmente gosta de fazer. Além, é claro, de toda a construção mitológica que o autor cria, todas as referências culturais e religiosas, todas as coisas que o autor cria, também é muito bom. Os elementos mágicos, os elementos fantásticos que ele vai abordando ao longo do texto, como ele faz essa troca de cultura, como ele coloca elementos mágicos dentro daquela cultura, também é muito interessante. A sexualidade, como o autor aborda nesse livro, por ser um autor LGBT, ele traz essa sexualidade bastante presente no livro. Ele mostra como essa sexualidade é muito maior do que aquilo que a gente pensa, é muito maior do que aquilo como a gente imagina. Esse reino todo tem uma maneira em comum de se comunicar por amor, tem uma maneira comum de falar sobre sentimento. Então o autor traz isso ao longo da narrativa, que também é uma coisa muito interessante, que eu gostei muito dessa forma que esse autor cria, dessa forma que ele traz pra gente esses assuntos de maneira explícita e muito aberta. Além de mostrar também a relação familiar, tanto do rastreador tem com a sua família, principalmente com o pai dele, a culpa que ele sente, os desejos que ele sente, a raiva que ele sente por sua família, por sua mãe, por seu pai. O autor também aborda isso ao longo da narrativa e é muito interessante de ver. A gente sente aquilo que o rastreador tá sentindo, a gente consegue sentir as emoções do nosso personagem principal. Isso que o autor faz, isso que o Marlon James faz é muito impressionante. A gente consegue sentir tudo aquilo, toda a raiva, todo aquele amor que o rastreador tem, a gente também consegue sentir ao longo da narrativa. Muitos críticos, depois do lançamento desse livro, que leram e fizeram as suas resenhas, fizeram as suas críticas, disseram que o livro, essa escrita do autor, é muito parecida com os livros do Tolkien ou o livro do George Martin. Eu nunca li nenhum livro desses dois autores, mas eu posso garantir pra vocês que Leopardo Negro, Lobo Vermelho foi o livro mais incomum, o livro mais alucinógeno, o livro mais diferente que eu já li em toda a minha vida. E de uma forma até que boa, não é uma forma ruim, não é um alucinógeno, não é um diferente de uma forma ruim, é uma forma boa, um diferente muito bom. Mas então, por que esse livro não é pra você? Você que comprou esse livro com um hype muito alto, que está esperando muita magia, muita fantasia, muitos elementos mágicos, este livro não é pra você. Você que tá esperando um livro fácil, um livro tranquilo, mesmo sendo quase 800 páginas, que vai ser um livro bem fluido, que você vai conseguir ler super rapidamente, esse livro também não é pra você. Você que não tem o hábito de ler fantasia, assim como eu, que não tem o hábito de ler livros assim tão confusos, livros que você precisa se esforçar muito pra entender, este livro não é pra você. Isso é a minha indicação, isso que eu tô falando é a minha opinião. Não pegue esse livro pensando que você vai ler um livro de uma Sarah J. Maas, uma fantasia fácil, um young adult, até porque é uma fantasia adulta. Também não pegue esse livro pensando que vai ser um Filhos de Sangue e Osso, ou que vai ser outros livros desse tipo, uma Bruxa Cata, porque também não vai ser. Pegue esse livro com a mente totalmente aberta. Não espere nada desse livro. Tira o hype. Eu tô aqui pra quebrar todas as suas expectativas. Abaixa muito o hype, porque senão você vai acabar se decepcionando. Chega com esse livro com a mente totalmente aberta, sem esperar absolutamente nada, que talvez esse livro aqui pode te surpreender. E tudo isso que eu disse ao longo desse vídeo não foi o suficiente para descrever como esse livro é diferente, como esse livro é estranho e bom ao mesmo tempo. Muitas coisas que eu disse no vídeo não chegou nem perto de mostrar tudo o que acontece ao longo da narrativa. Então, se você tem curiosidade para saber tudo o que acontece nessas quase 800 páginas, compre o livro Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Eu vou deixar o meu link da Amazon aqui embaixo para você adquirir esse livro. E vá ler esse livro, vai sentir as emoções que eu senti, vai sentir tudo que esse livro proporciona. Vá ler com a mente aberta, sem nenhum hype, sem esperar absolutamente nada. Aproveita bastante essa leitura. O que eu vou indicar pra vocês é que você que vai ler esse livro, que pretende comprar esse livro, que você leia ele em uma leitura coletiva. Ele é muito bom pra ler em uma leitura coletiva, porque, como eu falei, é um livro confuso. Talvez aquilo que você não entendeu, outra pessoa acaba entendendo e vocês debatem sobre aquilo, vocês conversam sobre aquilo. Porque livros desse tipo, livros que são diferentes de narração, é bom você ler em conjunto,
junto, porque você acaba aprendendo muito mais. Então eu vou indicar pra vocês a minha amiga Maria Clara Bruno, a Maclá, que ela vai fazer uma leitura coletiva desse livro aqui em março. Então já aproveita, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, vá lá, siga a Maclá, cobra ela essa leitura coletiva e leia com elas, leia aí com as meninas, porque talvez seja uma experiência muito diferente se você ler em conjunto esse livro aqui. Então é isso, gente, essa foi a resenha de Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Eu dei a nota 3.5 pra esse livro, eu vou deixar o meu link aqui embaixo, se caso você quiser adquirir. Compre esse livro, tem essa edição belíssima lançada pela editora Intrínseca, ela é toda trabalhada, capa dura. Internamente tem um trabalho muito bonito, tem essa borda em rosa, tem a fitinha, tem um trabalho lindíssimo, gente, um trabalho gráfico muito bonito. Então se você quer adquirir Leopardo, depois de tudo que eu falei, o link tá aqui embaixo. Adquira esse livro, compre ele, leia ele e depois me conta o que você achou. Sendo positivamente ou negativamente, me conta aqui embaixo tudo o que você achou a respeito desse livro aqui. Muito obrigado então pela participação nesse vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.